Saiu do nada. Isso mudou o curso da música pop. Era Wannabe, o single de estreia brilhante das Spice Girls. A gravadora estava preocupada. Wannabe era muito estranho, muito anárquico. Eles odiaram o vídeo. A BBC Radio 1 se recusava a reproduzi-lo. O DJ Chris Evans, do programa Breakfast, disse à banda para voltar para a TV infantil. Mas as meninas sabiam melhor. Não, é negociável para nós, insistiram. Wannabe é nosso primeiro single. Quer saber a história completíssima das Spice Girls? Então continue assistindo esse vídeo, mas antes, prazer, meu nome é José Heitor. Esse é o último vídeo da nossa primeira Semana Efêmera aqui no canal. Eu tô muito feliz de ter realizado essa Semana Efêmera para vocês. A playlist completa das quartas efêmeras está aqui embaixo, vou deixar para vocês darem uma olhada depois, tem muitos vídeos. Já vou avisando para vocês que eu vou tirar umas fériasinhas, umas 2 semaninhas de férias, então não vai ter vídeo nas próximas 2 semanas, mas tem muitos vídeos para vocês darem uma olhada enquanto eu pego as minhas férias. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like que é muito importante pro meu vídeo e pro meu trabalho. Comentem aqui embaixo se vocês acharam da história das Spice Girls, vou deixar minhas redes sociais pra vocês darem uma olhadinha também. E agora bora pro vídeo de hoje. Em meados de 1990, a equipe de gerenciamento de pai e filho Bob e Chris Herbert, juntamente com seus financistas, lançaram uma campanha onde ia ser lançado uma das primeiras girl bands do Reino Unido. Então eles que criaram essa ideia de ter uma girl band e eles lançaram essa oportunidade para as pessoas na Inglaterra. Os dois colocaram um anúncio no The Stage para audições para um grupo feminino que deveria responder e competir com as boy bands que dominavam o início de 1990. Em 4 de março de 1994, mais ou menos 400 aspirantes a cantoras e dançarinas lotaram o Dance Work Studios de Londres depois de ver esse anúncio de uma nova banda feminina no jornal The Stage. Então, nesse dia de audições, mais ou menos essas 400 meninas que se inscreveram para participar desse concurso, elas foram divididas em mais ou menos 10 meninas cada grupo e elas tinham rotinas de dança e depois disso elas fizeram as suas audições solo. Depois, cada uma delas cantou uma música solo para a equipe de gerenciamento do pai e filho Bob e Chris. Mel B o surpreendeu cantando The Greatest Love of All de Whitney Houston, enquanto Mel C foi para I'm So Excited das The Point Sisters, enquanto Victoria escolheu Man Her do Cabaré. Então, só para vocês entenderem, Spice Girls surgiu de um concurso de talentos, um concurso onde as meninas se inscreveram para participar. E as escolhidas iam fazer parte das Spice Girls, que não tinha esse nome ainda, eles só queriam formar essa girl band para competir com as boy bands que estavam fazendo sucesso nos anos 90. E depois de um mês dessas primeiras audições, 10 selecionadas tiveram a oportunidade de fazer uma segunda audição. Então, depois de um mês, eles selecionaram 10 garotas e nisso elas fizeram uma nova apresentação para definir quem ia ser as integrantes desse grupo feminino de música. Gary também estava lá, apesar de ter pulado a audição inicial depois de se queimar na Espanha. Ela apenas disse que estava doente e implorou para ser encaminhada para o recall. Victoria lembrou mais tarde. Todas as 4 foram selecionadas para formar a banda ao lado de Michelle Stampson, de 17 anos. Então, só para vocês terem uma ideia, a Mel B, a Mel C, a Victoria e a Gary, elas foram selecionadas para participar do grupo feminino que ia ser a girl band futura. Então as 4 que são as integrantes das Spice Girls foram selecionadas. Faltava uma integrante e essa integrante foi a Michelle, que tinha apenas 17 anos. O quinteto mudou-se para uma casa em Maidenhead, onde recebeu treinamento de dança e vocal, mas logo ficou claro que Michelle não se encaixava. Eventualmente, Michelle foi substituída por Emma Bunton, uma ex-aluna de uma escola de teatro que havia sido recomendada por seu tutor vocal, Pepe Lemmer. Então, definido, a banda é as 5 integrantes que depois ficaram nas Spice Girls, foram selecionadas. E essa informação a mais é que a Emma Bunton não participou desse concurso musical, ela foi selecionada depois, foi convidada a participar depois que a Michelle, que era a integrante que tinha conseguido o lugar, largou o grupo. Ela disse que não se sentia confortável, que não era o que ela queria naquele momento. E durante uma dessas aulas de aeróbicas, onde ela estava ensaiando para criar o grupo, a Gary veio com o nome Spice para elas e a Emma Bunton super topou a ideia e ela até falou que Spice remetia ao que elas
achavam que era em relação a cada uma tinha sua personalidade, cada uma era muito diferente uma da outra. Então a Gary surgiu com a ideia, por que não, nosso nome não pode ser Spice? E nisso elas foram atrás para ver se era possível, dos direitos autorais, se já tinha alguém com o nome Spice, e tinha um cantor. Esse cantor era um artista americano que já tinha o nome Spice, então elas acabaram adicionando Girls e no final formaram finalmente a banda que viria a ser amada pelos fãs, chamada de Spice Girls. Mais tarde, quando elas estavam começando a criar os seus projetos, o seu primeiro álbum, suas primeiras músicas, cada uma recebeu um apelido carinhoso das pessoas que estavam trabalhando ali com elas, justamente eu acho que pra ser um atrativo a mais comercial, tanto é que elas são conhecidas pelos apelidos, e nisso cada uma teve seu apelido que remetesse à sua própria personalidade. Victoria Adams, que foi apelidada de Posh Spice, Melanie Brown, apelidada de Spice Carey, Emma Bunton, que foi apelidada de Baby Spice, Melanie Chisholm, que era a Sport Spice, e a Gary Halliwell, que era a Ginger Spice. Então todos receberam esses apelidos, no final de cada apelido tinha o Spice dos Spice Girls. Então, por exemplo, a Victoria Beckham, na época, recebeu o apelido de Posh Spice. A Mel B recebeu de Scary Spice. E cada apelido tem a sua origem, o seu significado. Tem na internet, é muito interessante vocês irem atrás disso. Não vou contar aqui, mas tá super fácil de encontrar na internet. Vou deixar os links também aqui para vocês darem uma lida depois. E nesses links tem o porquê desses apelidos. Após meses de treinos, ensaios, criação de música, criação de coreografia, as meninas da Spice Girls ficaram muito desiludidas com o pai e filho que criaram esse concurso, que criaram o grupo musical. Mas aí elas nunca tinham assinado um contrato com eles. Eles tinham surgido com a ideia das Spice Girls, com a ideia do grupo, mas até o momento elas não tinham assinado um contrato onde elas estariam presas aos dois. E nisso havia um probleminha para elas conseguirem se libertar dos dois. Elas não tinham um contrato, mas as duas músicas que elas haviam criado junto com os dois, que era Wanna Be e To Become One, que se tornaram grandes sucessos das Spice Girls, estava em mãos, em posse do pai e do filho que haviam criado o grupo. E tem até uma história que fala que a Gary teve um momento que a Gary decidiu que ela ia pegar e roubar essas duas fitas, que na época eram fitas, das gravações das duas músicas. E como elas não tinham nenhum contrato com os dois, a Gary simplesmente pegou as duas músicas e as 5 se mandaram ali, não ficaram mais próximas dos dois. E nisso elas foram correndo a achar alguém que pudesse acreditar no grupo e que pudesse acreditar nessas músicas que elas estavam em mãos. O grupo foi apresentado aos produtores musicais Absolute, que por sua vez chamou a atenção de Simon Fuller, da Nightingale Entertainment. As garotas começaram um relacionamento com Simon e finalmente assinaram com ele em março de 1995. Então elas assinaram com o Simon, que era o agente, viria a ser o agente das Spice Girls. E nisso, junto com o Simon, elas percorreram Estados Unidos e Europa atrás de uma gravadora que acreditasse no trabalho delas. Então elas assinaram com a gravadora Virgin Records um contrato e elas receberam aproximadamente 500 mil euros pelo contrato. O primeiro single das Spice Girls foi Wanna Be. A gravadora não gostava da música, eles achavam que não ia dar certo, mas as gurias dos Spice Girls estavam muito determinadas em lançar o Wanna Be. Então elas lançaram o Wanna Be como primeiro single e o Wanna Be foi um enorme sucesso comercial. O Wanna Be foi lançado em 1996 e chegou ao primeiro lugar em 37 países. As integrantes admitiram que o sucesso foi composto em menos de 20 minutos e seu videoclipe foi feito em uma única tomada. Inclusive, uma curiosidade é que as 5 estavam reunidas na casa da Gary para ficarem atentas quando ia ser atualizado a lista das paradas dos charts de quem estava em primeiro, em segundo e em terceiro lugar de música. E nisso elas estavam esperando ansiosamente pelo resultado daquela semana e elas ficaram em terceiro lugar. Então o lançamento de Wanna Be ficou em terceiro lugar nas paradas britânicas de música e na semana seguinte Wanna Be alcançou o primeiro lugar. A canção provou ser um sucesso global, alcançando o número 1 em 31 países, se tornando não apenas o single
de estreia mais vendido por um grupo feminino, mas também o single mais vendido por um grupo feminino de todos os tempos. Pegando essa onda de sucesso, de publicidade, de hype, elas lançaram os próximos singles no Reino Unido e na Europa. Em outubro, Say You'll Be There foi lançado no topo das paradas em primeiro lugar por 2 semanas. E em 2 de dezembro, To Become One foi lançado, tornando-se o primeiro single de Natal número 1 e vendendo 430 mil cópias na primeira semana, o que tornou o single de venda mais rápido do ano. Esses 2 singles fizeram com que as Spice Girls atingissem o número 1 em 53 países. Inclusive, o Wannabe foi o primeiro single a alcançar o número 1, como eu falei pra vocês, de 6 singles na carreira das Spice Girls, que é uma carreira curta. Elas conseguiram projetar 6 singles número 1 nas paradas musicais. Em novembro daquele ano, as Spice Girls lançam então o seu álbum de estreia chamado Spice na Europa. E o sucesso foi tão grande que elas começaram a ser comparadas com os Beatles, a Beatlemania, como a gente pode dizer naquela época dos Beatles, onde todo mundo era fissurado pelos Beatles. As Spice Girls começaram a ficar muito grandes e o sucesso veio imediatamente. Então, essa comparação houve na época que as Spice Girls surgiram. Em 7 semanas, Spice vendeu 1,8 milhões de cópias apenas na Grã-Bretanha, tornando as Spice Girls a banda britânica de venda mais rápida desde os Beatles. Em janeiro de 1997, as Spice Girls então lançam Wannabe nos Estados Unidos. Para vocês verem que naquela época não era tão rápido assim como é hoje. Elas lançaram Wannabe nos Estados Unidos só no ano seguinte. E a Wannabe foi um ótimo catalisador para as Spice Girls conseguirem atingir um mercado tão difícil que é o mercado de música norte-americana. O single estreou na Hot 100 Charts da Billboard no número 11. O Wannabe alcançou o número 1 nos Estados Unidos por 4 semanas. Em fevereiro, Spice foi lançado nos Estados Unidos e se tornou o álbum mais vendido de 1997, chegando ao número 1. Em março de 1997, as Spice Girls lançam mais 2 singles, um se chama Mama e o outro se chama Who Do You Think You Are. Elas foram lançaram na Europa e esses 2 singles também atingiram o número 1 das paradas britânicas, então elas foram o primeiro grupo britânico a ter 4 números 1 de singles nas paradas britânicas, para vocês entenderem a dimensão das Spice Girls naquela época. Inclusive, nesse mesmo mês, elas lançaram um livro, um manifesto chamado Girl Power. E uma curiosidade também é que as Spice Girls foi uma das principais grupos e principais pessoas a terem comercialização de marca e produto. Então, existia bonecas das Spice Girls, camisetas, roupas, tudo que podia imaginar estavam as Spice Girls nos produtos. O licenciamento da marca foi uma ótima oportunidade para elas terem uma visualização maior e um sucesso comercial estrondoso. Em maio, Spice World The Movie foi anunciado pelas Spice Girls no Festival de Cannes. O grupo também realizou seu primeiro show britânico ao vivo para a realeza da Grã-Bretanha. No show, elas quebraram o protocolo real quando Mel B e Gary Halliwell plantaram beijos nas bochechas do príncipe Charles e beliscaram seu traseiro, causando polêmica. Em outubro de 1997, as Spice Girls lançam um single que seria do futuro álbum das Spice Girls, chamado Spice Up Your Life. Essa música é muito conhecida também, e essa música era do próximo do segundo álbum que elas iam lançar. Spice Up Your Life entrou nas paradas do Reino Unido em primeiro lugar também, tornando-se o 5º single consecutivo de número 1 das garotas. O primeiro espetáculo que as Spice Girls fizeram em um show muito gigante foi em 1997, na cidade de Istambul, na Turquia. E muitas teorias sobre o porquê que o primeiro show das Spice Girls foi em Istambul. Existem diversas teorias, a que mais é coerente relacionado às Spice Girls, e até as Spice Girls mencionam isso, que elas tinham um contrato comercial com a Pepsi gigantesco e elas decidiram fazer esse show em Istambul porque em Istambul, naquela época, as pessoas consumiam mais Pepsi do que Coca-Cola. Antes de subir no palco, Gary se virou e olhou para a Victoria e disse: "Tenho medo." Sua colega respondeu: "Não se preocupe, eles só estão aqui para ver seu cabelo e seus peitões." Em novembro de 1997, as Spice Girls então lançam o seu segundo álbum, chamado Spice World. O álbum foi um outro best-seller das Spice Girls. Esse álbum quebrou um novo recorde de venda mais rápida. Ele vendeu 7 milhões de cópias em apenas 2 semanas. Obtendo críticas favoráveis, o álbum vendeu mais de 10 milhões de cópias na Europa, Canadá e Estados Unidos juntos, e 20 milhões de cópias em todo o mundo.
Mas nesse momento, para vocês terem uma noção, tudo começou de 96 e ainda estamos em 97, já aconteceu tudo isso na vida das Spice Girls. Com isso, começou a haver muitas críticas em volta da super exposição da imagem delas, apareciam diversas vezes em diversos lugares, em qualquer lugar, seja em produtos comercializados, seja em muitos singles. O segundo álbum foi feito em apenas 7 meses desde o primeiro álbum, então é muito curto, principalmente para a época que tinha uma demora. Hoje os cantores fazem isso de gravar álbuns muito rápido, mas naquele tempo, com o segundo álbum lançado muito curto, um período muito curto desde o primeiro, as Spice Girls começaram a receber críticas que elas estavam se aparecendo demais, que elas estavam tendo uma super exposição nos tabloides e na mídia do Reino Unido e da Europa. O grupo foi criticado pelo número de acordos de patrocínio assinados, mais de 20 no total, e elas começaram a testemunhar a diminuição das posições nas paradas internacionais. Mesmo assim, as Spice Girls continuaram sendo o grupo pop mais vendido de 97 e 98. Uma curiosidade é que em 1997 as Spice Girls foram para a África. Elas fizeram um show por conta do aniversário do Nelson Mandela. Inclusive o Príncipe Charles também estava presente nesse evento. Em 7 de novembro, as garotas cantaram Spice Up Your Life no MTV Europe Music Awards de 1997 e ganharam um prêmio de melhor grupo. E as Spice Girls também ganharam um prêmio em 1998 no Brit Awards. E inclusive tem uma curiosidade, é que a Gary era para ter se apresentado com um vestido tobinho preto básico. E dias antes da apresentação ela não estava gostando do resultado do vestido, ela não estava se sentindo confortável. E ela falou, eu tenho uma ideia. E ela resolveu pegar uma bandeira do Reino Unido que a irmã dela tinha em casa. E nisso ela mandou alguém costurar, ajudou na costura, no corte e costura, e fez o vestido tão icônico que foi um dos vestidos vendidos em leilão mais caro, justamente porque fez um enorme sucesso e é um look icônico da Gary. O vestido fez tanto sucesso que depois foi leiloado pelo equivalente a cerca de 450 mil reais. Após esta apresentação, as Spice Girls estavam descontentes com o Simon Fuller, que era o agente do grupo, então elas decidiram demitir o Simon Fuller e agenciar a própria carreira delas. Então, muitos criticam essa tomada de decisão das Spice Girls, muita gente não gostou do que elas fizeram. Elas demitiram o Simon, dizem que ele era o cabeça do grupo que realizava todas as ideias, e as pessoas criticavam que após isso as Spice Girls iam desmoronar, que não ia mais dar certo. De acordo com suas várias autobiografias, foram principalmente Gary e Mel B que pressionaram pela demissão de Simon Fuller, alegando que ele havia se tornado muito controlador ao restringir sua liberdade pessoal e artística. Então, rapidamente, o grupo teve muita dificuldade em agenciar, em cuidar das carreiras. Cada garota, cada Spice ficou responsável por uma parte, um setor da banda. Uma cuidava das músicas, a outra cuidava do agenciamento das carreiras, das turnês. A outra cuidava das licitações de marca. Então, basicamente, cada Spice Girl ficou responsável por uma parte da banda para que elas conseguissem se autocuidar, se autopromover, se autogerenciar. No início de 1998, as Spice Girls então embarcam para a turnê delas que o Simon Fuller havia projetado, organizado na Europa e nos Estados Unidos. A turnê do Spice World começou em Dublin, na Irlanda, em 24 de fevereiro de 1998, antes de seguir para a Europa continental. Em seguida, retornar à Grã-Bretanha para 2 shows na Wembley Arena e 12 no NEC Arena de Birmingham, se apresentando para 2,1 milhões de fãs ao longo da turnê inteira. Do nada, a Gary Halliwell decidiu deixar a banda no meio da turnê em 1998, então foi uma decisão dela do nada. Ela disse depois em uma entrevista que ela acabou decidindo deixar a banda por motivos pessoais, onde ela tinha lutado contra um câncer quando ela era mais jovem. Ela queria mostrar para as pessoas isso, que ela tinha câncer, queria que as pessoas tivessem conhecimento disso. Quem cuidava da banda, quem cuidava das Spice Girls, acabou não deixando que a Gary contasse isso. Então isso é uma teoria, ela já falou sobre isso, que é um dos motivos que fez ela abandonar as Spice Girls do nada. O último show da qual Gary participou foi o dia 26 de maio de 1998, na cidade de Helsinki, na Finlândia. Nas apresentações na Noruega já não estava mais presente.
As 4 integrantes das Spice Girls continuaram com o grupo, elas super falaram desde o início que respeitavam a decisão da Gary, que elas não iam acabar com o grupo, então as 4 continuam fazendo as apresentações que elas tinham que fazer nessa turnê pela Europa e Estados Unidos. Mas com a saída da Gary, muitas coisas aconteceram de ruim, e uma delas era que elas tinham gravado um álbum ao vivo para ser lançado, um álbum com as músicas delas cantadas ao vivo, e elas tiveram que descartar esse material porque a Gary já não fazia mais parte das Spice Girls. Inclusive também tem outros singles que foram gravados com a voz da Gary, que elas também acabaram descartando. No ano de 2000, Spice Girls ganhou o prêmio de contribuição à música nos Brit Awards. Apesar de estar no evento, Gary Halliwell não se uniu às ex-colegas no palco. Nesse mesmo ano, o grupo lançou Forever, mas o terceiro álbum obteve uma resposta morna do público. Elas decidiram então abandonar o projeto para se concentrar em suas carreiras individuais. Então as meninas decidiram se separar para focar nas suas carreiras pessoais solo, já que nada estava dando certo, o terceiro álbum não teve as expectativas que elas queriam, então elas decidiram abandonar para focar na carreira musical. E pensando bem, as Spice Girls tiveram uma carreira apenas de 2 anos e olha o sucesso que elas conquistaram na cena mundial da música. A separação durou aproximadamente 7 anos, elas decidiram voltar em 28 de junho de 2007, durante uma coletiva de imprensa, onde fariam uma turnê com o quinteto pela última vez. Essa foi a primeira turnê a apresentar a Gary de volta para as Spice Girls. Então, desde 98, a Gary não havia participado das Spice Girls. Em 2007, ela volta junto com as Spice Girls, todas reunidas para fazer uma turnê. Inclusive, uma curiosidade é que essa turnê que elas realizaram em 2007 foi a última turnê que a Victoria Beckham participou junto das Spice Girls. Em 2010, as Spice Girls, junto com Judy Kramer e o próprio Simon Fuller, que era o agenciador delas na época das Spice Girls, decidiram criar um musical onde contaria a história das Spice Girls, mais ou menos, mas as gurias dos Spice Girls, as 5, não estariam no musical, seriam feitas por atores, mas que as músicas das Spice Girls estivessem nesse musical. Como se fosse Mamma Mia com ABBA, ou não é a história do ABBA, eles não estão presentes na Mamma Mia, mas é um musical onde toca as músicas do ABBA. Então eles queriam realizar um projeto das Spice Girls que remetesse a isso, como é uma Mamma Mia pro ABBA. O show estreou em 12 de dezembro de 2012 e todas as Spice Girls estiveram presentes na primeira apresentação. O Viva Forever encerrou em 29 de junho de 2013 devido à baixa venda de ingressos. A última vez que as 5 integrantes das Spice Girls se reuniram para fazer uma apresentação foi em 2012, nos Jogos das Olimpíadas de Londres, no encerramento, onde elas fizeram uma apresentação. Todo mundo falou sobre essa apresentação e, inclusive, eu acho que muita gente assistiu só pra ver as Spice Girls juntas de volta cantando. Então essa foi a última apresentação das 5 integrantes juntas. A banda emergiu e montou em 5 táxis pretos de Londres enquanto tocavam Wannabe e Spice Up Your Life, sob aplausos entusiasmados. De acordo com Mel C, eles haviam ensaiado a apresentação por 1 semana e meia, mas ainda estavam absolutamente petrificadas. Victoria até teve um ataque de pânico dentro de um dos táxis e quase se recusou a sair. Victoria disse em uma entrevista: "Eu me senti tão mal, estava caindo aos pedaços. Mas Emma foi tão incrível, se não fosse por ela eu não teria ido lá." Em 2016, a Mel B, a Gary Halliwell e a Emma Burton decidiram se reunir para comemorar o 20º aniversário da estreia do primeiro álbum das Spice Girls. As ex-integrantes, a Victoria Beckham e a Mel C, decidiram não participar dessa comemoração porque elas estavam focando na carreiras pessoais de cada uma. Tanto é que a Victoria Beckham hoje é uma estilista e nem trabalha mais com música. E foi nesse momento, em 2016 também, que começaram a haver burburinhos da volta das Spice Girls, que elas iam se reunir para fazer um show, apresentações, uma turnê. E a Mel B, a Gary e a Emma Burton sempre tiveram essa vontade de reunir as Spice Girls. E a Victoria Beckham e a Mel C, elas deram a liberdade para que as 3 fossem fazer essa turnê sem as duas, porque as duas não estavam a fim de fazer essa volta, essa comemoração, uma turnê juntas. Como eu falei pra vocês, a Victoria Beckham nem trabalha mais com música, a Mel C tem a sua carreira solo pessoal de música, então as duas deram essa liberdade das 3 irem fazer essa turnê das Spice Girls.
As Spice Girls estavam trabalhando no lançamento de um novo single. O novo single das Spice Girls, Song for Her, vazou no YouTube. E a reunião foi temporariamente suspensa depois que Gary anunciou que estava grávida de seu segundo filho. Em 2017, o segundo filho da Gary nasce e a Mel B também, ela se separa do então marido. Então, houve muitas coisas em 2017, elas tinham esse sonho, mas elas acabaram falando que a reunião das Spice Girls ia acontecer em um momento, em um futuro breve. Os planos para as Spice Girls foram eventualmente cancelados. Em 11 de novembro de 2017, as Spice Girls anunciaram de novo que todas as 5 se reuniriam em 2018 para um especial de TV e um novo álbum. Em 2018, então, Mel C volta e aceita participar dessa reunião. Então agora temos 4 integrantes das Spice Girls que têm essa vontade de ter essa turnê, essa volta, esse novo álbum. Porém, Victoria Beckham sempre foi muito forte nas suas decisões, sempre falou: não, eu não quero voltar, não tenho interesse, estou cuidando da minha marca. E ela deu a liberdade para as 4 participarem, fazerem dessa turnê esse novo álbum. The Spice World 2019 Tour começou em Croke Park, em Dublin, na Irlanda, em 24 de maio de 2019. Uma turnê europeia de 13 datas terminou com 3 shows nos estádios de Wembley, em Londres, com o último ocorrido em 15 de junho de 2019. Então houve essa reunião das 4 integrantes das Spice Girls. A Victoria Beckham sempre foi muito forte nas decisões dela, então ela não participa. A última vez que ela participou das Spice Girls foi nos encerramentos dos Jogos Olímpicos de Londres. Mas em 2019, então, as 4 voltam para fazer essa mini turnê, revivendo os clássicos das Spice Girls. Depois disso, até hoje, nunca houve um reencontro das 5 para cantar. Elas se encontram, imagino, por serem amigas, mas para fazer uma apresentação, uma turnê, um especial das Spice Girls, nunca mais houve esse reencontro. Eu encontrei algumas curiosidades para vocês que eu quero passar para vocês agora. Adele sempre se familiarizou com as Spice Girls e chorou ao conhecer Mel C quando as duas se encontraram em um show do Coldplay. Outros artistas como Katy Perry e Emma Stone também se declararam fãs do grupo. As Spice Girls sempre tiveram seguidores LGBT leais e até mudaram a letra para um de seus maiores sucessos para reconhecer seu apoio. A versão original de To Become One, conforme apresentada em seu álbum de estreia Spice, contém a letra: qualquer negócio que nos empenhamos, meninos e meninas se sintam bem juntos. Mas quando saiu como single em dezembro de 96, a frase havia sido mudada para: mais uma vez, se nós empenharmos, o amor nos reunirá de volta. Conforme as Spice Girls se tornaram um fenômeno global, elas foram afastadas de seus amigos e familiares por meses a fio. Por razões fiscais, eles até mesmo passaram 1998 morando fora do Reino Unido, o que exacerbou sua sensação de isolamento. Chorava todos os dias porque queria ir para casa, escreveu Victoria no livro de 1998 Forever Spice. A turnê mundial das Spice Girls em 1998 as viu tocar para 2,1 milhões de fãs em 97 shows, arrecadando 60 milhões de dólares, apenas nos Estados Unidos. No meio de tudo isso, Mel B e Victoria Beckham ficaram grávidas e fizeram de tudo para esconder isso de sua equipe fãs. Já se passaram 25 anos desde que as Spice Girls lançaram o pegajoso refrão If You Wanna Be My Lover, You Gotta Get With My Friends, da canção Wanna Be, com que conquistaram o mercado musical mundial. E os fãs ainda sentem o mesmo carinho de antes. E é assim que eu encerro esse vídeo, é assim que eu encerro a Semana Efêmera cantando pra vocês. Eu tô muito feliz de ter feito a primeira Semana Efêmera aqui no canal, que continuamos crescendo juntos. Eu vou melhorando cada dia mais pra vocês terem conteúdos bons e vídeos bons, divertidos, com entretenimento. Eu tô muito feliz, muito obrigado por todo o carinho. Se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem o que vocês acharam do último vídeo da nossa Semana Efêmera. Vou deixar minhas redes sociais pra vocês me acompanharem lá também. E um ótimo beijo. Mini férias vou tirar, mas volto logo logo em 2022. Um beijo e até mais.